Olá, boa noite pessoal, bem-vindos ao Papo Azul, que é nosso quadro semanal, onde toda quarta e todo sábado eu converso com uma mãe ou com um pai para sabermos como foi a experiência desse pai ou dessa mãe durante a descoberta do autismo no seu filho. Hoje vou conversar com a Soraya, ela que já é mãe de um adolescente, e eu tenho certeza que ela tem muito conteúdo para dividir aqui com todos vocês. Enquanto eu encaminho o convite para participar para ela, convido todos que já estão aqui presentes para poder encaminhar no aviãozinho essa live para que alguém que você julgue que precise ouvir o que vai ser conversado aqui possa participar a tempo. Já enviei o convite e vamos só aguardar. Olá, Soraya. Oi, Fê. Boa Boa noite. noite. Seja bem-vinda. Já é um prazer Obrigada. enorme você ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que Eu que você é uma, agradeço. e eu tenho certeza que você é uma mãe que vai trazer aí muita informação, muito conhecimento pra gente, até pelos anos de experiência que você já tem aí na causa. Soraya, para quem está nos assistindo agora, possa conhecer um pouco mais de você. Você fala de João Pessoa mesmo, não é isso? Isso, de João Pessoa. E você tem quantos filhos? Eu tenho três filhos. Tenho uma Uhum, menina e dois meninos. Já certo. bem mais velho. Meu mais novo tem 17. E qual deles tem autismo? O mais novo de De 17. 17. Nossa, então você tem chão aí, né? Para compartilhar com a Tenho. gente. Já sou mãe velha na causa, né? Já conhecida aqui no meio. Por É conta disso, né? verdade. Já é um dos meninos mais velhos, é Cauã. Uhum. Então vamos lá, Soraya, vamos abrir aí, vamos destravar aí a cápsula do tempo, vamos voltar aí a 17 anos atrás para que você possa compartilhar com a gente aí como foi esse processo. Soraya, com que idade você percebeu que o Cauã ele não estava se desenvolvendo dentro do esperado e como você percebeu, assim, quais foram os sinais que te chamaram a atenção? Você já era mãe de dois, né? Então você já tinha aí uma dose dupla de comparação. Diz aí, como foi esse processo? Fernanda, foi bem interessante, porque como eu tinha feito minha graduação foi na época em educação e eu tinha estudado alguma coisa sobre autismo na faculdade e me encantei bastante pelo tema na época, inclusive estagiei na FUNAD, isso há muito tempo atrás. E quando o Cauã tinha mais ou menos 2 anos e meio para 3 anos, que eu acho que é a fase que quase toda mãe nota alguma coisinha, então eu comecei a perceber umas oscilações de comportamento de Cauã. Eu chamava, ele não olhava. Aí eu fazia, ó, esse menino tem autismo. Aí eu chamava o marido, vem ver. Aí eu chamava, ele olhava. Aí eu ficava naquela, ia para médico, para neurologista, ele tinha um atraso de fala, mas isso não era a questão em si. Brincava muito, interagia. A questão era, não olhava, andava na ponta dos pés e tinha algo diferente quando ele fazia alguma traquinagem que eu me abaixava para reclamar, ele não me olhava. Então você percebia que ele ficava aqui e ele ia fazendo assim, sabe? E tentando olhar, mas ele não conseguia. E eu comecei a buscar que alguém que me dissesse, olha, ele tem autismo, ó, vamos investigar alguma coisa. E foi bem difícil, porque na época quase ninguém falava sobre autismo. Ô, Soraya, você falou a questão do andar na ponta do pé, mas ele só começou a andar nessa idade ou ele já andava, mas era um sinal que você Não, ignorava? ele já andava. Como a criança ela tem a fase da ponta do pé, então eu sempre esperava a fase passar, né? Ele não cumpriu todas as etapas motoras, então assim, ele não se arrastou, não engatinhou para depois levantar, né? Então ele não teve um engatear, entende? Já se arrastou e depois ele já andou e andava Uhum. na ponta do pé, mas bem novinho, né? Um aninho, um ano e pouco, já estava andando e na ponta do pé. Enfileirava tudo, Hum. enfileirava carrinho, adorava ver a roda do carrinho, então ele ficava
em alguma superfície que ele conseguisse botar o olho, e ele ficava fazendo isso, sabe? Uhum. Passeando com o carrinho e olhando a roda do carrinho. E isso me angustiava porque eu precisava que alguém me dissesse alguma coisa. Então você Uhum. fica sozinha, meio que você vai para médico e o povo fazendo, não, aquela história de cada um tem seu tempo, não vamos comparar, não vamos não sei o quê. Já em compensação, os leigos ao redor, né? Aí fazer, esse menino tem TDAH. Aí eu fazer, ó, TDAH ele não tem. Se você quiser conversar sobre outro assunto, a gente conversa, mas TDAH eu sei que ele não tem. Então, foi mais ou menos isso. Assim, nesse início, foi muito uma busca nossa mesmo, assim, desbravando de médico em médico para alguém chegar e dizer alguma coisa. Aí foi quando apareceu, eu conheci aqui em João Pessoa um professor, que foi, depois ele foi professor meu, que foi Facion, Uhum. e eu levei meu filho, porque até então nada, e ele olhou, então a gente teve uma consulta e ele disse, olha, eu acredito que ele tem autismo, e aí você fica naquela certa, e agora vamos fazer o quê? Não, agora vamos estimular. Vamos partir para as terapias, vamos estimular. E eu sou muito de buscar entender. Então, certo, beleza, tudo bem. Ele tem autismo, quanto a isso, beleza. Beleza sim, né? A gente fica meio triste, preocupado. Eu não passei pelaquela fase do luto, Fernanda, como muitas mães passam. Eu passei pela fase do desespero de e se eu morrer amanhã? Eu não passei pela fase de, meu Deus, por que comigo? Por que ele? O que foi que eu fiz? Não, eu realmente cheguei nessa fase de, putz, e se eu morrer? Ô, Aí fiz uma Soraya, reunião familiar. você falou que você não passou por essa parte do luto, né? Assim, eu vejo muito nos quadros do Papo Azul que os principais motivos que fazem os pais passar por esse luto, além do susto, é o medo do desconhecido, de não saber, de não entender a condição, né? Então, assim, vem toda aquela surpresa, aquela notícia inesperada. Você acha que o fato de você ter sua formação em educação, já ter estudado sobre isso, e saber, de certa forma, que embora uma condição sem cura, mas era uma condição assim que poderia ser trabalhada e traria ganhos, você acha que foi isso que fez ser algo mais confortável para você? Foi, Fernanda, foi isso. Foi isso, e assim, foi meio que tudo bem, vamos arregaçar a manga, porque na época, minha maior preocupação de leiga, né? Porque eu tinha estudado, mas eu não tinha me aprofundado no autismo na época. Era como fazer ele abstrair conhecimento. Então, quando Cauã começou a contar, eu comecei a estimular Cauã a fazer conta de cabeça, para que quando ele chegasse no quinto, sexto, sétimo ano, ele conseguisse achar o valor de X. Entender o que é uma incógnita. Porque como é que um autista vai, na minha concepção na época, ia entender uma equação de primeiro e de segundo grau, tirar o valor de que X, meu amigo? Então, na época, ele pequenininho, então eu começava a estimular essa parte de matemática, de imaginação. Então, a gente começava a criar histórias, e isso depois que ele começou a falar, né? Porque ele teve um atraso bem grande de fala, ele falava bem enrolado, a gente quase ninguém entendia, nem a gente. Uhum. Então, essa parte foi bem complicada. Depois, não. Quando ele começou a falar, aí a gente começou a estimular esse tipo de coisa de história, de vamos imaginar e vamos fazer conta de cabeça, porque minha preocupação sempre foi amanhã. E amanhã? Quer dizer, minha preocupação ainda é e amanhã. Né? Uhum. Como mãe, você sempre pensa, certo, e amanhã? Tá, e amanhã? Então, assim, eu cobro muito dele, eu tento fazer tudo, né? O possível, o impossível, e estudo, e assim, essa trajetória a gente vem passando por várias fases, né? Às vezes, quando eu vejo uma mãe com um pequenininho, aí você fica, nossa, eu passei por isso, né?
Eu sei como foi isso, né? Comigo também foi assim. E então a gente veio pela aquisição da fala, depois questões de habilidades em casa, de realmente de autonomia, de banho, de roupa, escola, até que precisou de um apoio na escola, e ele vinha seguindo. E tudo. Agora eu tô na adolescência, né? Eu tô com um rapaz na adolescência, né? Que, assim, de mãe para mãe, já que, trabalhando questões de cunho íntimo, né? Dele, e pensando também em questões laborais. Então eu tô da outra vibe. A vibe já dos velhos. Ô, Soraya, você falando assim, você me corrija se eu estiver errada, mas assim, talvez pela sua formação, eu vejo muito em você o papel muito típico da educadora, aquela pessoa que se preocupa no ensinar. Se eu estiver errada, me corrija, mas me passa a impressão de você ter sido uma mãe que sempre foi muito mais, digamos, a professora de estar sempre tentando o tempo todo ensinar algo do que a preocupação que às vezes a gente vê, que eu vejo principalmente da maior parte das mães e pais que passaram por aqui, né, que não tem essa formação. Você foi assim com o Cauã, assim, você sempre fez questão de você ensinar e absorver essa parte escolar, ou você depositou essa responsabilidade de fato nas Fui. instituições? Não, não, Fernanda, até porque, assim, eu sempre, como eu sou apaixonada por educação, eu realmente sou uma pessoa que eu vivo educação, é minha paixão, é ensinar, enfim. E eu sempre fiz o seguinte, por mais que Cauã fizesse terapia, então a parte educacional de Cauã sempre foi minha. Então, na escola sempre foi comigo. Então, eu trabalhava fora, então eu chegava em casa todos os dias. Eu sentava com o Cauã para trabalhar conceitos de em cima e embaixo, dentro, fora, perto e longe, e contrários de quente e frio, sabe? Então, assim, eu sempre trabalhei com o Cauã. É tanto que e eu digo que eu sou mais pai do que mãe, e meu marido é mais mãe do que pai. Então, assim, ele Nessa, sempre me nessa viu, figura do alisado, né? Você sempre foi é, mais rígida. ele sempre me viu numa posição que não, também não é, não sei se isso é bom, se isso é ruim. Eu sei que funcionou aqui em casa. Então, assim, ele sempre me viu numa posição de mais cobrança, de é melhor eu cobrar aqui do que o mundo bater lá fora, sabe? Então, e eu Uhum. sempre, ele é o caçula, então eu sempre pensei nessa história de eu não quero deixar um peso para ninguém, então eu quero sim que ele vá trabalhar, eu quero que ele saia, eu quero que ele vá produzir, que ele produza da maneira dele, mas que ele vá produzir, entendeu? E ele quer, essa semana ele estava dizendo que ele está no segundo ano, né, do ensino médio, na Lourdinas. A turma dele é extremamente inclusiva, então é uma turma que ele está com ele desde que ele tinha 6 anos de idade. Então, é uma turma que entende Cauã, que aceita a diferença, porque não é a questão não é aceitar Cauã, é aceitar todas as diferenças, porque a gente não é igual. E ele hoje, essa semana, ele estava dizendo, pedindo para eu procurar um curso para ele, que ele quer aprender a fazer jogo, porque ele é doido por jogo, né? Adora jogo. E a gente está buscando, assim, tentando achar uma área para que ele consiga se desenvolver nessa área. Então você já está É na isso. busca aí de tentar inserir ele no mercado de trabalho, né? Já, já estou nessa busca. A gente tem um trabalho bem grande com ele de autonomia, então de estar na rua, de estar em supermercado, de ir para banco, esse tipo de coisa. E o objetivo é encaminhar para o mercado de trabalho. Ele hoje, diante da dificuldade que ele teve no passado, hoje ele consegue se comunicar normalmente, relatar, falar, trocar, manter aquele diálogo normalmente. Fernanda, o diálogo em si, como a gente está conversando aqui, não sai.
se ele realmente estiver muito interessado em alguma coisa, ele vai buscar, mas ele é de meias palavras, então, assim, Uhum. já é uma característica dele, ele é um pouco tímido, também não é só a questão do autismo, mas é também uma característica dele, então, o diálogo não vai sair duas frases, três. Quando ele quer alguma coisa, ele tenta falar mais devagar, porque ele fala bem rápido e eu ainda acredito que existe uma questão de articulação, né? E que a gente trabalha também, mas que ele engole certas letras, certos fonemas, e quando ele quer alguma coisa, ele respira, sabe? Ele Uhum. para e tenta falar mais devagar, mas também quando você pergunta duas, três vezes se você não entendeu, ele perde a paciência, ele encurta mais ainda. Então Uhum. eu acho que isso também atrapalha. Porém, no inglês, ele fala mais. É. Na língua inglesa, ele faz conversação, ele faz curso particular de conversação, e as sentenças deles no inglês é muito mais bem formuladas, são mais complexas do que no português. Uhum. A dicção dele no inglês é muito. Ele entrou. Eu acho que alguém entrou aí no bate-papo para assistir e acompanhar. Calma, entrou. Então, assim, ele Então no eu já inglês, ele vejo que fala, ele domina, né, essa questão de tecnologia, ele consegue toda essa liberdade, essa consegue. independência. Consegue. Por isso que ele quer fazer o curso de jogos, porque ele é doido por jogo e ele, às vezes, a gente. Tô vendo, filha. O, Cauã, ele. quando ficar gravado as pessoas não vão ver, né? Então aí, Cauã tá mandando mensagem dizendo, mamãe, estou assistindo com o papai. É, ele gosta da NASCAR, então ele baixa o jogo, né, que é aquela corrida, e ele sai baixando os carros. Então ele vai, cata tutorial, aí faz sozinho, aí baixa, aí vem no computador, entra não sei aonde. Enfim, ele sabe fazer o que eu não sei, Você falou então que né? no inglês ele tem essa facilidade de se expressar e de formular os pensamentos melhor, né? E eu sei que o pai é músico, né? Ele também tem essa Isso. facilidade de se expressar através de música, do canto ou não? Ele ama a música desde pequenininho, ama de paixão, mas a habilidade com o instrumento ainda não rolou. E de cantar? Ele de cantar, ele Boa canta, noite, Cauã. Obrigado. ele gosta muito de cantar e gosta de tudo. Então, assim, ele, por mais que ele tenha 17 anos, ele vai do próprio autismo em si, né? Então, assim, tem hora que ele tá escutando Charlie Lola e tem hora que ele tá escutando rock pesadíssimo. Então, ele Ô é. Soraya, você que é mãe, que conhece bem o seu filho, agora eu me vi numa situação delicada. Eu posso continuar lhe perguntando tudo, que eu tenho curiosidade, mesmo ele estando aí assistindo tudo? Pode, porque com certeza ele vai olhar a gente um pouquinho, mas ele deve também estar fazendo algumas outras coisas e ele não vai se atentar a tudo. Pode perguntar. Então me diga aí, Soraya, ele está hoje com 17 anos. Ele já 17. passou por essa fase, ou ele está passando por esse processo de compreender a condição dele? Fê, a gente já tinha começado um trabalho de todo mundo é diferente, né? Quem eu sou, aonde eu estou, o porquê de mim, assim. E a gente começou a introduzir essa questão do autismo, né? E de mostrar algumas pessoas diagnosticadas, ó, esse cara tem autismo, ó, essa Uhum, moça tem autismo. Eu não sei até onde essa consciência é pura, né? É limpa uhum. para ele. Mas às vezes quando a gente está falando alguma coisa que tipo, eu faço, não sei o que, não sei o que, a fulaninha é um artista, ele faz autista? Eu faço, não, filho, é artista mesmo. Então, assim, eu não sei até onde ele também não fala, não usa isso para nada, mas eu não sei até onde essa consciência é tão limpa da condição em si. Aham, tô Não entendendo. sei te dizer. Mas a gente já aborda a questão. E eu faço questão de abordar, ó, fulaninho é autista, igual você. Né? Eu sempre falo.
Aí ele Ô, tá um Sora, homem, né? só para concluir essa ideia referente ao passado, ao início, né? Então, com esses 3 anos, vocês foram atrás e a partir de então, quando esse, que depois foi seu professor, né? Quando esse profissional avaliou ele, ele já entrou então nas intervenções e mantém isso até hoje. Elas vão mudando, né? Obviamente, mas ele já começou naquele tempo. Na realidade, ele começou não com todas as terapias na época, ele começou na época só com fono, e como Uhum, a parte educacional eu cuidava, então eu fui tendo que escolher as terapias que ele ia fazer. Depois eu fui colocando outras terapias, então ele estava, ainda está, né, na neuroatividade, que é a clínica que ele está desde pequenininho, e ele faz todos os profissionais lá, né? Faz TO, faz fono, uhum, psicopedagogo, psicólogo, essas terapias ele ainda tá fazendo lá. certo. E assim, até hoje, porque, Fernanda, não é uma questão de, eu vou começar pequenininho e meu filho não vai precisar, mas isso não é receita, né? As demandas Isso vão vai sempre mudando também, né? vão mudando, talvez não tenha demanda para uma determinada área, talvez tenha para outras, talvez continue com as mesmas áreas e outras demandas. Então, assim, isso é um dia atrás do outro, assim. Por mais que eu sofra e amanhã, mas esse meu e amanhã são questões de autonomia, né? Uhum. Não é questão de, amanhã, será que ele vai estar em terapia? Não, poxa, se amanhã ele estiver em terapia, que bom que ele vai estar em terapia, sabe? Não são essas questões de, ele vai estar, então ele vai estar igual, vai estar como se não tivesse nada. Não, não é isso, ele vai estar andando na rua só, ele vai estar comprando as coisas dele, ele vai estar ganhando dinheiro dele, ele vai estar, não sei, será que ele vai namorar, casar? Não sei. Mas aí Uhum. amanhã é esse. E não em relação à terapia, eu sou bem tranquila em relação a isso, porque a gente faz terapia, né? Eu já fiz terapia, eu faço terapia, então, questão de terapia Uhum. é só. Sora, eu vejo assim que quando os pais entram nesse novo universo que é a descoberta do autismo, a grande maioria deles buscam de fato esse conhecimento, até porque eles querem entender da condição do filho, né? Eles querem compreender e ver como pode ajudar. Você que já era da educação, né? Como é que foi essa sua busca pelo conhecimento? Fernanda, quando eu comecei a desconfiar, antes de eu conhecer Fashion, então eu já estava surtando, procurando uma especialização, porque eu tinha que fazer uma especialização no autismo. Eu já tinha terminado um MBA, mas em outra área, e estava naquela coisa, eu vou estudar porque eu quero entender, eu preciso entender, eu não quero nada além do que entender. Quando eu conheci Fashion, que ele veio para cá para uma consulta, e do nada, quando eu estava indo embora, eu fiz, o que o senhor está fazendo aqui? Aí ele fez, eu estou abrindo uma pós. Aí eu, sério, de quê? A ele? Em transtorno de desenvolvimento global com ênfase no autismo. Aí eu disse, sério, eu posso fazer? Aí ele fez, mas você é mãe. Aí foi quando eu disse, mas eu sou pedagoga, eu sou orientador educacional e minha base toda foi na psicologia, porque na minha época, né, da grade bem antiga, você escolhia no primeiro semestre aonde você queria seguir e eu tinha escolhido orientação, então minha base toda do curso foi psicologia. Aí ele fez, mas você quer para quê? Você quer ver seu filho no curso? Eu disse, não, eu quero entender. Aí foi quando ele fez, para entender, pode ir, a aula é hoje. Aí eu já comecei, Cauã com 5 anos. Então, desde que Cauã tem 5 anos de idade, hoje ele tem 17, há 12 anos que eu estudo autismo. E, assim, não existe problemas maiores ou menores em relação aos meus 3 filhos. Então, meus 3 filhos são tudo para mim. Mas hoje em dia o autismo está na minha vida realmente 24 horas por dia, dentro de casa e fora de casa. Não tem outra, não tem outra condição.
né? Só que quando está dentro de casa, eu também sou mãe de mais dois. Mas ele passa 24 horas comigo. Então Desde você essa fez época. após, você continua estudando, como foi isso? Eu comecei a fazer, eu fiz a primeira pós no autismo, né, em autismo, depois eu fiz pós em psicopedagogia, depois eu fiz em neuropsicopedagogia, aí eu comecei a estudar sobre TIT, enfim, comecei a estudar outras abordagens, fui para a área da análise do comportamento, fiz alguns cursos na área, comecei, eu sempre conversava aqui eu tenho a Luana, que é da Neuroatividade, que é uma grande amiga minha, e desde Cauã pequeno, que eu venho falando de behaviorismo, e que quando começou a análise do comportamento aqui em João Pessoa, eu fazia, eu gosto muito disso, mas eu não gosto de como as coisas estão acontecendo aqui. Não é isso, não foi isso que eu aprendi na universidade, não é isso que eu acredito. E sempre comecei a estudar, então assim, e sempre busquei, né? Busquei conhecimento, busquei tanto que quando alguns terapeutas vinham conversar comigo sobre Cauã, eu sempre pedi para não ir naqueles proforma. Então, vamos conversar de igual para igual e vamos definir as coisas, porque eu sempre estudei. Então, assim, eu sempre quis participar da vida de Cauã como um todo, né? Na vida de terapia, na vida aqui em casa, porque se a gente não arregaçar as mangas, por mais que você confie nos profissionais, eu queria sempre fazer mais, sabe? Comecei a ajudar outras mães Você hoje então trabalha com isso? hoje eu trabalho com isso. Quer dizer, já há um tempo, né? Assim, eu trabalho muito, muito. Tem algumas crianças que eu acompanho junto com minha sócia, com Giovana, e é minha vida. E não faço menos do que eu queria que fizesse pelo meu filho. E tá aí uma mãe aqui dizendo que eu sou aperreada 24 horas, respondo 24 horas, Ana falando que quando precisa, assim, porque eu sei também o que eu passei, então, essa questão empática, né? Você, quando você precisa de um profissional e você não consegue, tem hora que você está precisando falar ali agora, independente de ser de domingo, feriado, eu atendo, falo. Então, assim, de domingo a domingo, Ô desse Soraya, modelo. então aproveitando um pouco desse seu conhecimento, né, na área. Tá conseguindo me ouvir? Tá cortando um pouco para mim. Estou lhe ouvindo. Pronto, aproveitando um pouco aí desses seus anos e anos de estudo e conhecimento na área, que é um assunto hoje em dia assim muito falado, muito discutido e muito comum até, né, para as famílias que descobrem o autismo, que é a questão da análise do comportamento, popularmente conhecido como a terapia ABA, né, que é baseada nisso. Traz pra gente assim, para aquela mãe que está descobrindo, para aquela mãe que está desconfiando, ou para aquela mãe que está ainda na caminhada e não conhece bem sobre isso. Qual a importância dessa terapia, desse tipo de abordagem de fato? E assim, em que circunstâncias ela é mais indicada, né? Existem algumas discussões de que pode todo mundo, não pode, tem idade certa, não tem. Fala um pouquinho mais sobre isso, porque eu acho que tem muita mãe que pode estar assistindo e que vem ainda assistir, que tem essa dúvida. Fernanda, a análise do comportamento, ela é baseada na filosofia, né? Baseada no behaviorismo. É uma ciência para todas as áreas, assim, não tem idade para começar, porque ela parte de entender o comportamento. Então, o comportamento é a interação do organismo com o ambiente. Como é que eu posso te dar um exemplo bem simples relacionado à idade, certo? Vamos pegar um exemplo básico que qualquer mãe passa. Você
tem uma criança, essa criança está em casa, essa criança ela quer alguma coisa, quer um chocolate, quer alguma coisa. Ela chora e você entrega o chocolate. Você está ensinando a ela que chore que eu lhe entrego um chocolate. Que é a questão do reforço, né, que vai aumentar aquele comportamento e que vai fazer aquele comportamento voltar a acontecer. E isso é em todas as áreas. A análise do comportamento tem empresarial. A gente faz a análise do comportamento em casa, com o marido, com o filho. Não é uma terapia para autismo, para o autista em si. Ele é para todo mundo. Porque todo mundo que trabalha e que tem o seu reforço, você aumenta aquele comportamento que acontecer. Agora, às vezes as pessoas têm uma falsa visão de que, eu não vou colocar meu filho porque o médico acha que não precisa, ou eu não vou colocar porque eu acho que não precisa. Então, assim, primeiro, procura conhecer, independente de autismo, procura conhecer o que é a análise do comportamento. Estuda um pouquinho sobre isso, veja de quando ela surgiu. Então, isso é da década de 60, sabe? Isso começou tratando fobias, não foi receita de bolo para autista. Então, isso vem lá de trás, com esquizofrenia, com fobias, com alcoolismo, com empresa. Então, não é uma terapia voltada para autista, mas é uma terapia que funciona assim. E em relação ao autismo em si, já é comprovado que é a que mais funciona, independente da idade. Aí você pode até perguntar, certo, Soraya, mas o que é que a gente vai fazer com uma criancinha de 3 anos? A gente vai brincar. A gente vai brincar. A mesma relação que ela vai ter dentro de casa, ela vai ter, só que ela vai ter uma relação montada. A gente vai brincar e a gente vai ensinar habilidades. A gente vai ensinar outros comportamentos. E é isso que é a análise do comportamento. De uma forma simplória, eu estou tentando te colocar. Uhum. Porque aí vem toda uma questão realmente da ciência. É tudo mensurado, ela é aplicável. Então, se eu escrever um programa para o seu filho, ela é individualizada. O programa que eu escrever para o seu filho, eu não posso escrever para outra criança. E é por isso que ela traz tantos resultados, né? Justamente. Exatamente. Isso, porque primeiro que a gente parte de uma avaliação minuciosa. Então, assim, no caso da clínica, né, lá do instituto, a avaliação da gente, ela dura 2, 3 dias. A gente vai na casa, vai na escola, vai nas terapias da criança. Então, a gente consegue acompanhar a criança em todos os seus ambientes. Porque eu não consigo acreditar numa avaliação micro. Não consigo, porque você não monta um panorama da criança. Você monta bem superficial. Quando você avalia, que você monta os programas para aquela criança, você vai montar de acordo com aqueles alvos para aquela criança. E não, já sei, contato visual, atender pelo nome, isso aqui, aprender a brincar e tal. Não. É um para um. É cada um, é particular, é individual. Não é, como a gente fala como mãe, não é receita de bolo. O que funciona para o meu filho pode não funcionar para o seu. Mas isso de programa, de terapia, da análise do comportamento, o que funciona para o meu filho, funciona para os seus filhos. Funciona para o seu filho, para o seu marido, para os meus 2 filhos que não têm autismo, para o meu marido, para o meu colega de trabalho. A análise do comportamento funciona para qualquer pessoa. Se não funcionasse, a gente não reforçava tanto comportamento bom e ruim. E a gente reforça sem saber. É verdade, né? Porque se ela vai ali atuar diretamente no comportamento e ensinar um comportamento mais adequado ou não, então isso realmente serve para tudo, né? Para vícios, só que descarrega, para tudo. Né? Tudo é comportamento. Isso. Né? Tudo é comportamento. E as pessoas têm que começar a perceber, assim, é bom que se perceba da seguinte forma. Às vezes você, mãe conversando, né? A criança está fazendo uma determinada birra,
porque quer alguma coisa, enfim, aí às vezes até a mãe faz, ah, não, é porque quer atenção. Então alguém faz, ah, não, não olha não, porque tá querendo atenção. Tá, mas e aí? Ah, não, eu vou fazer extinção porque tá querendo atenção. Mas a extinção por extinção não ensina nada. E a análise do comportamento não é você deixar de se comportar. É você aprender uma forma adequada de se comportar. Então, se eu quero água e eu não consigo, não lhe peço adequadamente e eu lhe bato, ou se eu quero falar com você e eu lhe bato, não é você fazendo cara de paisagem que você vai me ensinar a dizer, Fernanda, olha aqui para mim que eu quero falar. Então, as pessoas às vezes usam conceitos superficiais para falar sobre uma prática sem um conhecimento mais profundo, Fernanda, sem realmente entender o que é. Não é moda, não é, é porque como começou realmente a ter resultados, então realmente começou a ser muito falado. Mas você tem autistas sendo tratados com análise do comportamento desde 60 e pouco, 67, por aí, se eu não me engano, por louvas. Mas desde você tem vídeos no YouTube de meninos com autismo que não falavam e começou a se fazer um trabalho com essas crianças e essas crianças foram desenvolvendo habilidades de brincar, de fala. Claro que a prática em si mudou um pouco, mas a ciência é a mesma, a prática mudou um pouco. Porque hoje temos outros tipos de ensino, né? Mas a base da ciência é a mesma e funciona para qualquer pessoa, Fernanda, funciona para você. Então, Pra mim pronto, eu também. acho que é uma coisa importante de pais e mães ouvirem, porque muitas pessoas ainda acham que não é para toda criança, que passou da idade não é mais indicado. Muitas ainda acham que é aquela terapia engessada só de mesinha, e não é, né? Porque se a gente fala em comportamento, Não é em todo é. canto. Meu filho, ele tem analista, que não sou eu, né? Nem posso, mas ele tem analista e a terapia do meu filho é no supermercado, é no shopping, é em banco, e é a análise do comportamento do mesmo jeito. Com programa, com alvos a serem seguidos. Hoje lá na clínica, a gente usa vários protocolos, somos habilitadas em vários protocolos. Então, assim, não é uma questão de. E não é aquela questão de, então pequenininho vive MAP, maiorzinho ABLES, não sei o que, AFOS. Não, isso vai de acordo com a necessidade e a prioridade daquele indivíduo, né? Não só criança, mas daquela pessoa que está ali, do que ele precisa naquele momento. Para Uhum. que ele tenha autonomia, qualidade de vida e a família também. E a família também. Então, ajuda todo mundo. Todo mundo. E quando a família entra nesse processo, aí é lá para cima. O boom é imenso, assim. Quando você consegue fazer a família entender e todo mundo jogar no mesmo time e a gente se ajudar, é perfeito. É perfeito. Então, o Cauã até hoje tem a ter, é um homem, o dele, né? Porque ele é um rapaz, não vai estar andando com um terapeuta mulher, então eu prefiro que seja um homem, que é Railan, que ele é TO, então ele fica à noite com o Cauã, então, e em outros horários durante o dia, e é banco, é correio, é supermercado. Cauã ele já vai para o supermercado com o Cauã, ele já não entra no supermercado, ele fica do lado de fora. Cauã se organiza todo lá dentro, pede informação, pega o que precisa, vai para o caixa, paga com o cartão dele, embala e sai. Então, assim, tudo feito com base na análise do comportamento, Então fica aí, que ó. não tem dado. Análise do comportamento, mais conhecido como ABA, é para todo mundo, para todas as idades, É, e especialmente para quem está dentro do espectro, né? Já que é uma das ciências que mais é traz resultado. isso. Inclusive, pronto, Cauã, a gente vai colocar Cauã para trabalhar, né? Que o Instituto, enfim, ele vai estar trabalhando na recepção com a gente.
E a gente já está inserindo programa para ser feito com ele lá, para que ele consiga aprender o que ele tem que aprender a fazer e consiga fazer isso de uma forma natural, tranquila, com todo suporte, para depois que ele consiga ficar sozinho, depois a gente vai para outras áreas, inclusive na parte social. É tudo, tudo. Que legal, E hoje eu Soraya. continuo estudando. Que legal. E obrigado por dividir aí esse conhecimento extra seu, né? Ô, É isso. Soraya, Oi. voltando então para Cauã, me diz aí, depois de todos esses anos de intervenção, todo esse empenho coletivo, porque como você falou, é família, é profissional, é todo um conjunto. Como é que está o Cauã hoje, assim, no sentido da independência dentro de casa, preparar algo, de lanche, de café? Como é que está o Cauã hoje, adolescente? Cauã, ele tem autonomia de relações a cuidados pessoais, então barba, banho, roupa, esse tipo de coisa, total. Cozinha, ele faz as coisas quando ele quer, então assim, ele faz uma lasanha, faz o ovo dele, a pipoca dele, a batata frita dele, então as coisas dele ele Ele faz. faz, faz, faz. Já fica em casa só, agora assim, a casa inteira é monitorada, né? E a gente tem câmera em todo canto. As câmeras estão com áudio, então às vezes a gente sai, vai jantar, ele que não quer ir, porque ele é adolescente, né? Então, adolescente tem hora que não quer, porque além dele ser autista, ele é adolescente, né? Então vamos Uhum. respeitar a adolescência do menino, porque tem hora que você faz, tem hora que ele pede para sair. Aí ele pede, vamos sair, vamos sair. E tem hora que ele não quer. E a gente faz, vamos sair com seu pai e com sua mãe. Não, quero ficar em casa. Quero ficar em casa, quero tomar conta da casa. Aí fica. Aí a gente sai e fica a câmera ligada, né? E de vez em quando a gente manda mensagem. Você tá precisando de alguma coisa, quer alguma coisa? Então vai dormir, tá na hora. E assim, fica de boa, fica tranquilo, assim. Sozinho, sem nenhum risco, sem o que precisa faz, o que se quer comer faz, se quer, enfim. Agora sim, Ele você falando tudo isso, o sorriso da gente vai de orelha a orelha, mas a gente sabe que é resultado de anos de intervenção e de anos de é, estímulo, né, para que isso chegue. Ele já é. passou nesse processo por episódios de agressividade, de fugir de casa. Ele já teve assim fases que você achou que não alcançaria o que hoje você vivencia com ele? Não sei te responder assim, se eu cheguei a pensar que ele não alcançaria. Isso eu não sei. Porque assim, às vezes a gente vê Ele, famílias passando por um momento mais difícil e acha que aquilo não vai passar, né? Nossa, isso tá muito difícil, ele tá ficando agressivo Fernanda, e perde a mas esperança, né? é porque aí assim, é uma característica minha, eu tenho um costume de olhar o lado bom das coisas, sabe? Que tem aquela história do copo meio cheio, meio vazio. Uhum. No meu caso, sempre está meio cheio. Ou no meu caso, sempre poderia ser pior, sabe? Assim, tá desse jeito, massa, poderia ser pior. Então, assim, ele teve episódios, ele já fugiu de casa uma vez, faz muito tempo. Ele queria ir na casa de um amigo nosso, que ele gosta muito, e ele tinha feito uma besteira na escola. Eu não lembro muito bem qual foi a besteira que ele fez, mas eu sei que foi uma besteira que a gente botou ele de castigo. Eu não tinha visto ele de meio-dia, mas o pai colocou de castigo e a gente foi trabalhar. Ele estava em casa, estava com gente em casa, e quando um foi tomar banho, o outro foi tirar um cochilo, e ele em casa, ele pegou a chave e ficou a mula de casa e saiu. Então, assim, foi desesperador, assim. Na realidade, foi o pior momento da minha vida, assim. Em relação a filho, eu tive dois momentos, assim, terríveis. Um foi quando meu filho do meio, que Calma era pequenininho, que ele foi interno. Então, assim,
Eu achei que eu ia perder meu filho a qualquer momento, por questões de doença. A gente passou 30 dias interno, foi bem pesado. E outra vez foi essa, quando Cauã sumiu e, assim, João Pessoa em peso, né, se mobilizou e foi atrás. E eu moro aqui em Manaíra, ele foi achado, assim, no altiplano, assim, num mato mesmo. Estava sozinho com um senhor que achou. Não ia parar, mas aí um menininho pediu para o avô parar, o avô parou e levou para a delegacia. E aí eu consegui falar com o Cauã no celular, na verdade foi o policial que atendeu, eu quase infarto. Aí fui buscá-lo, Ele saiu de casa com o porque celular, então. ele saiu com o celular e ele saiu jogando. Eu tenho certeza que ele saiu jogando porque descarregou. E eu ficava tentando ligar, todo mundo procurando por ele, e a gente tentando ligar, porque eu fiquei incumbida de ficar em casa, então eu fiquei na calçada daqui do prédio, porque se ele passasse, a gente não sabia onde ele estava. Até então a gente achava que ele estava em Manaíra. E eu tentava ligar e Para quem dava não desligado. conhece, só dizendo assim, né? Manaíra, para o bairro onde ele foi encontrado, passa aí, eu acho que uns 3 bairros, né? Uns 3 bairros. É, porque eu moro no fim de Manaíra, Uma né? distância E considerável. considerável. E eu tentava ligar e estava desligado. Então eu já tinha desistido de ligar. E tava assim, sabe quando você espera a notícia de achar o corpo? Porque eu não tava esperando outra coisa mais não. Aí acho que foi a única hora que eu não sabia como ia ser amanhã e achei que realmente tudo tinha acabado, porque ele não tem maldade, ele não, ele não olhava nem para o lado para atravessar a rua. Assim, foi bem difícil, assim, e eu realmente estava esperando achar o corpo. E isso levou quanto Aí, tempo até ele ser localizado? Fernanda, demorou 3 horas. 3 horas que foram infinitas, né? 3 dias para mim. Aí foi quando eu resolvi ligar de novo e um homem atendeu. Quando esse homem atendeu, eu já estava. Moço, você tá com meu filho? Aí ele, calma, senhora, eu sou policial. Aí disse onde ele estava. Eu já não esperei ninguém, já entrei no carro, já fui buscar. Então, assim, eu passei um tempo sem dormir. Foi desesperador, E ele chegou, quando desesperador. você encontrou ele disse o porquê ou ele não conseguia expressar isso? Ele estava bem assustado, porque ele errou o caminho. Ele queria ir para o altiplano realmente, ele queria ir para o Bosque das Gameleiras e ele entrou uma, tipo uma curva antes. E ele errou o caminho. Então, quando ele errou o caminho, ele já se assustou. E ele estava muito assustado. Muito assustado. Então, estava eu assustada, ele assustado, eu só fazia chorar. E no outro dia você percebia pelas conversas que ele passou por maus bocados. Então, assim, a gente chegou em casa, a gente não, né? Meu marido chegou em casa com sacola de supermercado. E quando botou a sacola de supermercado na cozinha, ele olhou para a cara da gente e fez: é dos clientes, mãe? A gente, não, meu filho, é daqui de casa, ele pode pegar. Então, a gente acredita que ele pediu alguma coisa a alguém, e alguém disse: não pode, é dos clientes, né? Ele foi Algo desse soltando tipo. momentos que para ele foram É, difíceis, mas ele não sabia se expressar, então isso aí veio surgindo aos nossa, poucos, né? isso. Outra que ele falava, isso ele repetiu várias vezes, ele fazia, tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Aí fazia, ups, foi por pouco. Tem que olhar para os dois lados para atravessar a rua. Ups, o tempo inteiro. Ou então fazia, vai bater, mãe, vai bater, o carro vai bater. Ele falava. Então foi bem difícil. Já que Muito. você tocou nesse assunto, que é um assunto bem delicado, e assim, qualquer pai, né, independente de ter filho típico ou atípico, você se viu diante de alguma situação que você disse assim, caramba, eu já devia ter ensinado isso a ele há mais tempo, e você só passou a ensinar depois disso? Porque, por exemplo, eu tiro por Pois mim, né, é. eu tenho o meu caçula que vai fazer 8 e o Levi que é autista que vai fazer 9. E eu nunca passei, graças a Deus, por nenhuma situação parecida, mas
nesses momentos você relatando, eu percebo que talvez até para o meu filho típico de 8 eu já poderia ter ensinado coisas que até hoje eu não ensinei, né? Às vezes os pais se acomodam nesse sentido, achando que nada vai acontecer. É, porque tá sempre com você, né? Tá sempre com a gente. Tá sempre com a gente. Mas telefone, endereço, sabe? Ensinar telefone, endereço, como é que faz pra mim achar. Só que entenda, Cauã não se perdeu. Cauã quis sair. Cauã se perdeu lá. Mas quando Cauã saiu de casa, Cauã não se perdeu. Assim, não tava comigo e se perdeu. Cauã realmente quis sair. Saiu, passou pela portaria do meu prédio. Um menino que nunca saiu de casa sozinho. Passou pela portaria do meu prédio. Eu não moro em casa, moro em prédio e o porteiro deixa eu sair. E eu sempre achei que não queria problema nenhum, porque eu moro em prédio. Ele só sai comigo. Nunca ensinei nem meu telefone para ele. Poderia ter ensinado. Mas ele quis sair, é diferente, né? Ele não se perdeu. E foi bem pesado. Bem pesado. Muito, muito. Até hoje ainda, falar ainda abala. E tu Imagino. falou também em relação à agressividade. Em relação à agressividade, a gente passou por questão em início de adolescência. Como ele não tem filtro, né? Porque todo adolescente fica insuportável, né? Questões hormonais e tal. Então, assim, como ele não tem filtro, ele não mede, não é ação, mas é o sabe o que ele faz quando tá muito processo da vida. Às vezes com besteira. Vai tomar banho, calma, sabe? E tá jogando, já sai só a glória. Mas que também eu não posso atrelar isso ao autismo. Até pela idade. Né? 17 anos, tem questões hormonais ainda não bem definidas. Então eu não posso atrelar isso ao autismo. Eu tenho que também atrelar isso a ele. E como existe também uma dificuldade de comunicação, de dizer tudo que sente, de negociar um esquema, de dizer, deixa eu ir agora. Não, para aí também, toda vez que tu faz isso, como qualquer menino na idade dele, poxa, mãe, toda vez, né, de dar uma reclamada desse tipo, não, aí vem o rompante, mas é isso depois é estabilizado, ou então quando você já para e já faz. Ele fica muito preocupado se você vai ficar chateada com ele ou não. Então, ele sempre teve essa preocupação de você tá chateada, você tá chateada. Assim, às vezes ele diz uma coisa e fala assim, poxa, filho. Sabe? Então, pô, tá bom, calma, deixa pra lá. Aí já sai e faz, não, 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 não. Sabe, ele já vem atrás, já pega. Vai ficar tudo bem, mãe, vai ficar tudo bem, mãe, vai ficar tudo bem. Aí você tá chateada, que ele fala bem Então rápido. ele tem essa Não, habilidade, né, de perceber um pouco do sentimento no outro. ele percebe. Se você mudar a cara, Fernanda, ele percebe. Ele não O que não é às percebe, vezes tão comum em autistas, né? Essa sensibilidade. pois é, o que ele não, ele percebe assim, se você tá triste, ele percebe. Ele percebe quando você está com raiva, ele percebe. Ele não percebe sutileza. Gracinhas, piadinha. Às vezes eu mesmo faço, pronto, vai tomar banho. Aí ele faz, eu, mãe, eu faço, não, tua avó. Aí ele faz, minha avó, aí fica assim, sabe, meio que, cadê minha avó, sabe? Ou então, quando eu faço, vou matar você. Quando eu vou fazer cócega alguma coisa, ele, sabe, faz, vai sair sangue? Então, assim, ele não percebe. Então, piadinha, duplo sentido, sabe? Essas coisinhas que a gente fala. Ou então, você é muito bestinha. Aí ele faz, não, sou bestinha não, sabe? Esse tipo de coisa aí, isso realmente ele não percebe. Mas quando você tá triste, se você tá falando e você baixou o semblante, ele já. Você tá triste, mãe? Você tá triste? Ele já pergunta. Então, se você tiver. Outra pessoa, ele pergunta, ela tá triste? Sabe? Tá com medo? Ô, Esse tipo Soraya, de agora coisa. que ele já está aí com 17,
Ele já demonstrou em algum momento, assim, mesmo que ele não tenha consciência da situação, mas ele já demonstrou algum tipo de interesse por amiguinha, alguma coisa nesse sentido da paquera, do namoro. Ele sabe o que é namoro, que se você perguntar, ele diz, é amor, é beijar. Eu acredito que ele já tenha se interessado por alguém, mas ele também ele não sabe chegar, então assim, ele é muito respeitoso com as amigas. Apesar de que ele tinha umas histórias de uns abraços, abraçava todo mundo, a gente teve que. Só que ele abraçava todo mundo, menino e menina, porque ele abraçava quando era pequeno, e ele gosta de abraço, e ele começou a abraçar todo mundo. Aí, quando entrou na adolescência, a gente teve que dar uma freada nesses abraços dos meninos, porque os meninos começaram a ficar constrangidos, tudo mais velho, tudo velho já, né? Para abraçar, essa idade é bem complicada, a gente teve que dar um freio e pediu para que ele não abraçasse as meninas, que ele beijasse. E como o meu filho do meio, ele tem o costume de beijar na testa. Então, se ele chega na escola e tiver, agora não, né, porque está em pandemia, mas se tiver 10 amigas da sala, ele beija as 10 na testa, fala de uma por uma. E fala com os meninos, e aí, boy? Ele faz, e aí, boy? Bem assim. Mas a gente também tem aquela fase assim, nem tudo são flores, né? Uhum. Então, assim, é, os convites vinham mais nas questões, vinham poucos convites, mas vinham alguns convites de aniversário e tal, mas são bem poucos. Em relação a namoro, ou alguém chegar perto também, eu ainda não percebi do outro lado ainda ninguém. E eu não sei como é que isso vai se desenrolar, né? E a gente está passando por essa fase pandêmica, né? Que está todo mundo nas suas casas. Então a companhia dele é a gente, filhas de amigos nossos, mas que são da mesma idade, mas são bem irmãs assim dele, e são loucas por ele, mas são bem irmãs mesmo, assim, porque vivem com a gente desde pequenas. Então eles se gostam muito, mas como se fossem irmãos, irmãos mesmo. Não tem nenhum interesse, mas eu acho que tem uma menina na escola que ele gosta, que ele sempre fala dela, mas é só de um lado, é unilateral. Uhum. Nossa, Hum, Soraya, que legal poder ouvir toda essa história de Cauã. Acho que até para pais aí que estão é, entrando nessa caminhada, é motivador, né? Você olhar lá para frente e dizer, ó, se acalma, acalma o coração, que no fim tudo se encaixa, da sua forma, do seu jeito, com as é, suas particularidades, mas no fim tudo dá certo. É olhar sempre o copo como meio cheio, né? é. E assim, não é, a questão não é encaixar do jeito que a gente quer, sabe, Fê? Mas é encaixar da melhor forma para ele. Porque a gente, nesse caminho, nesse percurso, a gente não é a atriz principal, sabe? O ator principal é ele. A gente vai realmente de coadjuvante, sabe? E vai ajudando ele a montar o caminho dele. Então, não é o que eu quero, como eu quero Cauã para mim, sabe? É como Cauã tem que ser para ele, para o mundo. Cauã tem que ser feliz antes de qualquer coisa. Cauã tem que conseguir realmente ter autonomia. Cauã tem que poder sair, sabe? Eu vou na McDonald's, pego o Uber e vai. Ele já pede Uber, tem o aplicativo no celular dele, enfim. Ele não sai só ainda, né? Assim, sai com essas duas, filhas dos meus amigos. Ele chama, vamos comer pizza e vai com as meninas, sabe? Racham a conta e volta. Mas assim, é um grupo bem, é um grupo perfeito porque as meninas assim são como se fossem minhas filhas e eles se gostam muito, então assim, é um trio. São eles e pronto, assim. A turma não é tão grande. Mas é isso. Pois é, Soraya, só gratidão por você ter aí desprendido aí, disponibilizado seu tempo para compartilhar com a gente aí toda essa história. E eu fico muito feliz aí de ver Cauã, esse rapaz lindo. É. E se Foi. você quiser
transmitir aí alguma mensagem a alguma mãe que está agora iniciando esse processo, essa caminhada, fica à vontade. Ai, Fê, eu quero. Às vezes eu sou bem chata, sabe? Tem muita gente que me acha chata. Mas eu costumo dizer uma coisa. Quando a gente tem um filho que nasce, que a gente olha, que a gente não sabe o que ele vai ser, e a gente só olha e a gente ama muito aquele ser. E a gente quer muito aquele dali. É ele vai ser tudo na vida da gente. Pode ser menina, pode ser menino, pode ser o que for. Vai crescendo, aí você vai vendo algumas coisas ou não, enfim. Chegou o TEA na minha vida. Não dá pra gente devolver e dizer assim, olha, veio quebrado, dá pra consertar. Uma vez eu estava conversando com a mãe que estava nesse dilema de por que eu, por que comigo, o que foi que eu fiz? E eu fiz, tá bom. Tu devolveria, amiga, pro conserto? Pegaria um modelo novo, melhorzinho. Um modelo aprumado, que não viesse com defeito de fábrica. Deus me livre! Eu amo fulaninho. Então ame. Ajude. Olhe para frente, sabe? Não adianta a gente olhar para... Mas por quê? Como foi? Sabe? Por que comigo? E agora? Arregaça a manga. Mas todo mundo tem o direito de chorar? Tem, tem. Homem chora uma semana. Chora uma semana. Chora bem muito. Depois não dá mais tempo. Porque ou você vai correr atrás do prejuízo, ou o mundo vai ser cruel demais, porque o mundo é cruel. Criança é cruel. Preconceito se aprende dentro de casa, sabe? E aceitação também se aprende dentro de casa. Levanta a bandeira do seu filho, levanta a bandeira para onde você for. Ter um filho com autismo não é vergonha para ninguém. Vergonha é a gente não saber o que a gente quer da vida. A gente não aceitar as pessoas como elas são. Independente de autismo, de religião, de cor, o que for. Olha para frente. Olha para frente. Tem tanto tijolinho para botar, para a gente andar. Vai fazendo tua estrada. Vai sendo coadjuvante da vida de alguém. E sendo a atriz principal da sua. Sabe, de bom tamanho. É isso. Obrigado, Su. Obrigado mesmo, só gratidão. Só agradecer, mais nada. De nada, Fê. Precisando, estou aqui. Obrigado pela sua experiência de mãe, obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento enquanto profissional e obrigado por trazer aí, transmitir pra gente esse relato tão bacana de Cauã e que ele conquiste aí cada dia mais espaço e seja mais ele, mais feliz e mais tudo. Pois é. Pois quando precisar é só chamar. Tá bom, obrigada a todo mundo também aí que nos assistiu. A live vai ficar gravada, tem várias outras histórias também para quem ficou curioso e quer ouvir mais relatos. E toda quarta, todo sábado eu tô aqui para poder aproveitar desse momento, ouvindo cada vez, cada dia, uma história mais emocionante, mais motivadora. E o Papa Azul tá aí para isso. Pois obrigada, sou. Beijão, beijão, Cauã. Obrigada a todo Beijo. mundo. Boa noite Obrigada. e até sábado. Boa noite. Tchau. Tchau.